Vamos aprofundar um pouquinho sobre cinemática vetorial. Então vamos lá, vamos começar aqui vendo um exemplo. Eu tenho aqui duas partículas, que eu chamei de partícula A e partícula B. Elas vão começar do mesmo ponto, porém a partícula A vai seguir em linha reta, cobrindo aqui o diâmetro dessa semicircunferência e chegando até aqui no final, ok? Já a partícula B, ela vai partir também do mesmo ponto que o A, só que vai executar essa trajetória cobrindo aqui metade dessa circunferência até chegar ao ponto B. Então, o ponto de partida e o ponto de chegada das duas partículas são iguais. A diferença é a trajetória. O A segue uma linha reta, enquanto o B faz uma trajetória curvilínea. E o raio dessa semicircunferência a gente vai colocar como 1 centímetro, tá bom? Bom, e aqui eu desenho, então, o vetor. Toda vez que eu falar em vetor deslocamento, você vai ter que traçar uma seta, essa seta partindo, obviamente, da onde o corpo partiu, e o final dessa seta vai ser exatamente aonde o corpo chegou, ponto final. Então, claro, se o A partiu daqui e terminou aqui, eu desenho uma seta ligando esses dois pontos e, claro, aqui apontando para a direita, porque ele se desloca para a direita. Então, isso aqui é o vetor deslocamento de A. E eu também posso escrever o vetor deslocamento de B. Mas lembra, apesar do B fazer essa curva aqui, vetor é uma seta ligando o início até o fim. E repara que o início do movimento do B é igual ao do A. E o fim do movimento do B também é igual ao A. Então, quando eu for desenhar essa seta do deslocamento, do vetor deslocamento de B, você vê que essas setas são literalmente iguais. Tá? Elas têm o mesmo tamanho. Ok? Bom, então a gente pode determinar, por exemplo, qual vai ser o módulo, qual vai ser o tamanho dessa seta desse vetor de deslocamento. Então, claro, isso aqui é 1 centímetro, isso aqui é 1 centímetro. Então, para ambos os casos, para ambos vetores de deslocamento A e B, o tamanho dessa seta é idêntico e vale 2 centímetros. Então é interessante, né? Apesar da trajetória dos dois serem diferentes, o fato do ponto inicial e o ponto final serem iguais para os dois faz com que o tamanho dos seus vetores de deslocamento sejam iguais. No caso aqui, 2, ok? Bom, e aí você sabe e lembra que a velocidade vetorial nada mais é do que o módulo desse vetor de deslocamento divididos pelo intervalo de tempo que ele vai executar o movimento, tá bom? Agora, o deslocamento escalar. Escalar é diferente de vetorial. Vetorial você faz a seta, no deslocamento escalar você vai considerar a distância total que ele vai percorrer. Então, claro que para o A, a distância total que ele percorreu é óbvio, né? Ele andou em linha reta, então 1 centímetro mais 1 centímetro de raio, eu tenho 2 centímetros. Agora, obviamente, do B vai ser diferente, porque o B está percorrendo a metade dessa circunferência. E você sabe lá da matemática que numa circunferência completa, o perímetro vale 2πr, não é isso? Só que aqui, como ele está cobrindo só metade disso, então ele está cobrindo πr. E aqui vamos arredondar, tá? Só para ficar simples, considerar o π como 3. Então, 3 vezes o raio, que é 1. Portanto, eu tenho aqui que o meu deslocamento escalar de B é 3. Então, você vê que o deslocamento vetorial foi igual para os dois, porém o deslocamento escalar é diferente. Disso tudo, a gente chega a algumas conclusões muito importantes. Primeira conclusão. Então você vê aqui, né, obviamente, que o deslocamento escalar do B é maior do que o deslocamento escalar do A, né? Ele teve que percorrer, obviamente, essa curva toda para chegar até aqui, enquanto o A seguiu em linha reta. Tudo bem? Isso que se fala, né, na matemática. A menor distância entre dois pontos é uma reta, né? Você quer sair daqui, quer vir para cá, ande em linha reta. E você vai percorrer uma distância menor do que você fizer qualquer outro tipo de movimento, tá? Bom, conclusões, então, como a gente falou. Primeira conclusão. Os deslocamentos vetoriais são iguais. Foi isso que a gente viu aqui. Você parte do mesmo ponto e, no final,
o fim do problema vai ser também no mesmo ponto, eu tenho o deslocamento vetorial igual para os dois, ok? Segunda conclusão, os deslocamentos escalares são diferentes, né? Olha aqui, 2 centímetros para o A e 3 centímetros para o B. Terceiro, no movimento em linha reta, os deslocamentos escalar e vetorial são os mesmos. Sim, né? Você viu aqui que em linha reta, o tamanho da seta deu 2 centímetros. Mas o meu deslocamento escalar também deu 2 centímetros. Tá? Então, no deslocamento escalar, né, no movimento em linha reta, o deslocamento vetorial escalar tem o mesmo valor numérico. Tudo bem? No movimento que não é reto, que não for reto, o deslocamento escalar é maior que o deslocamento vetorial. Então, aqui o B, ele executou o movimento que não é retilíneo. Então, por isso que o deslocamento escalar dele deu um valor maior do que seu deslocamento vetorial. Tá bom? 5. As velocidades vetoriais médias são iguais. Faz sentido, já que a velocidade vetorial ela depende do vetor deslocamento, então nesse caso aqui tanto A quanto B tiveram o mesmo deslocamento. E como se no caso esse movimento acontecer no mesmo tempo, essas velocidades vetoriais médias são iguais, ok? Agora, claro, as velocidades escalares médias são diferentes. Velocidade escalar, que a gente aprende lá no iniciozinho da física, a gente pega a distância que o corpo percorreu e divide pelo intervalo de tempo, tá? Mas nesse caso, o deslocamento escalar dos dois são diferentes, né? Então, do A é menor e do B é maior, certo? Então, se eles partirem do mesmo ponto, no final chegarem no mesmo lugar, no mesmo tempo, você vê que o deslocamento, a velocidade escalar do B vai ser maior, né? Porque o deslocamento dele é 3 contra do A, que é 2. Então, são várias conclusões muito importantes que podem aparecer aí em questões teóricas um pouco mais sofisticadas.